Orientação para o culto doméstico preparada pela Igreja Presbiteriana de Santo André. Deus te abençoe. Participe disto com a sua Bíblia aberta, o coração no Senhor e parando com as distrações ou as atividades que você esteja fazendo antes de começá-la. Vamos adorar a Deus? É chegada a hora. Esta é a ordem do culto para a ministração presencial. A diferença é que aqui, na orientação para o culto doméstico, não será ministrada a ceia do Senhor, nem serão cantados os cânticos O Rei da Glória e Digno és, Senhor. Nos demais elementos, prepare-se e participe do culto de adoração a Deus, aí onde você está agora. Deus abençoe o seu culto ao Senhor. Iniciando o culto a Deus, abra a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, em seu capítulo 5. Ali vamos ler apenas 2 versos, o 6 e o 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O texto é bastante claro, mas vou enfatizar. Buscar a Deus é feito em nome do Senhor Jesus, por pessoas que reconhecem a necessidade que têm do Senhor na sua mediação e da sua bênção. Por isso é dito: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Não podemos nos apresentar grandiosos, gloriosos diante de Deus. Nós não temos nada disso. Humilhemo-nos. Coloquemo-nos na nossa posição real, diante do glorioso Deus e do mediador que veio nos salvar. É dito que a seu tempo ele nos exaltará. Isto passará pela pregação de logo mais. A seguir, no versículo 7, é dito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Tudo aquilo que passa pelo teu coração quanto aos pesos da vida, as dificuldades da vida, aquilo que faz você perceber que é pequenino e que deve se humilhar e buscar a Deus. Aquela ansiedade que lhe pesa, seja no aspecto da vida que for, é tempo de você apresentá-la a Deus. Mas é tempo de fazê-lo sabendo do que diz o final do verso 7. Ele tem cuidado de vós. Nós não estamos largados. Nós não fomos abandonados. Nós temos sido cuidados pelo nosso Deus. E quando apresentamos a Ele em Cristo Jesus, nesta mediação, a nossa ansiedade, aquilo que aperta a nossa vida, o nosso coração, que nos faz percebermos a nossa necessidade, Ele ouve. Já conhecia a nossa necessidade antes mesmo de nós a dizermos para Ele, mas Ele quer ouvir de nós, porque neste movimento de falarmos com Ele, nós somos acolhidos, isso nos faz bem. Ele não quer apenas nos abençoar, Ele quer ter relacionamento de paz conosco. Busquemos a Deus, humilhados. A seu tempo Ele nos exaltará. Busquemos a Deus, apresentando a Ele as dores do nosso coração. Ele tem cuidado de nós. A próxima tela é de 1 minuto. Você pode gastar esse tempo de oração. E se for pouco, pause o vídeo. Ore por mais tempo. Ore a Deus em nome do Senhor Jesus. Ele te acolhe por causa do nosso Redentor.
Agora vamos ao estudo da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 12, nos versos 23 a 33. É chegada a hora. Leitura da palavra do Senhor, João 12, de 23 a 33. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me onde eu estou. Ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. É chegada a hora. É isto que o Senhor diz logo após a abordagem feita pelos gentios, pelos gregos, a Filipe, dizendo: queremos ver a Jesus. Filipe chega até o Senhor Jesus, comunica a ele sobre isso, e o Senhor Jesus, sabendo que tinha suas ovelhas dentre os judeus, e as ovelhas de outro aprisco, sendo já aproximadas dele, ele então diz, verso 23, é chegada a hora. Aquela hora que não chegava, pois não conseguiam prendê-lo, até que ele se entregasse espontaneamente para tanto. Havia chegado. É chegada a hora. E era chegada a hora para várias situações a se cumprirem pela determinação de Deus na vida e ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós começamos a ver isto inicialmente no versículo 24, na sua primeira parte. Veja lá. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. O Senhor Jesus, Deus eterno, havia encarnado. O grão de trigo, o alimento para a humanidade, havia vindo à terra, caiu na terra. Mas se não morresse, se não cumprisse totalmente o seu ministério de humilhação, somente ele seria justificado. Na verdade, ele viveria na sua justiça, porque santo e obediente ao Pai, teria direito, como homem, a permanecer diante de Deus eternamente, na sua justiça. Mas seria somente ele. O que ele diz? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. O Senhor Jesus veio para cumprir a vontade redentora de Deus. Logo era necessário que o grão de trigo caísse na terra e morresse, isto é, fosse sepultado, morto e sepultado em favor das vidas daqueles que ele viera redimir. Era a hora da morte, é o que ele está dizendo aqui. Era a hora do Senhor Jesus enfrentar
àquilo que ele viera a fazer, redimir o povo eleito para a vida. E isto certamente o angustiava, porque homem como nós sentia dor, sentia alegria, poderia ser assustado, poderia ser ameaçado, e ele recebia, e cada vez mais intensamente, o peso da morte sobre os nossos pecados. Era chegada a hora. Os pecados do seu rebanho estavam sobre as costas do Senhor Jesus. E aquilo enchia o Senhor Jesus de angústia, porque Deus encarnado, livre de pecados, estava vivendo a situação da corrupção alheia sobre si. Cheio de angústia. Veja o verso 27. Agora está angustiada a minha vida, a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Noutro momento, posterior a este aqui registrado, lá no jardim, o Senhor Jesus oraria ao Pai: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Mas ainda em santidade ele completaria: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua, Pai. Aqui o Senhor Jesus vai dizer: está angustiada a minha alma, o que eu vou dizer? Salva-me desta hora? Não, não vou dizer isto. O que vou fazer então? Vou seguir adiante em obediência, tal como fez também desde o Getsêmani. Seja feita a tua vontade. E tendo levantado da oração, voltou-se aos seus discípulos e disse: levantai-vos, vamos-nos daqui. O traidor se aproxima. Obediente sob angústia, sob dor, obediente sob o peso do nosso pecado, ele pôde dizer ao final do versículo 27, precisamente com este propósito, o propósito de, como grão de trigo, cair na terra e morrer, precisamente com este propósito, vim para esta hora. O Senhor Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, sob angústia, não voltou atrás. E o fez, retornemos ao verso 24, com o propósito de morrer pelo seu rebanho, por suas ovelhas, por aqueles eleitos para ouvirem a sua voz e nele crer, para serem iluminados, como diz o contexto do capítulo 12. Diz o versículo 24, a parte B. Mas, se o grão de trigo cair na terra, morrer, produz muito fruto. Um grão de trigo, diante de uma pessoa faminta, pode significar praticamente nada, se alimentará e ainda continuará com fome. Um grão de trigo, plantado no campo, aguardando o tempo da sua produção e da sua colheita, pode alimentar a muitas pessoas. Pode multiplicar a partir daquele grão de trigo, como dizem os textos, a 30, a 40, a 60, a 100. Promover muito fruto. O Senhor Jesus, na sua santidade, abstendo-se da morte, continuaria sendo justo. O Senhor Jesus, na sua santidade, enfrentando a morte, submetendo-se à morte em nosso lugar, promoveria muito fruto. Eis-nos aqui, 2000 anos depois, frutos de Cristo Jesus, da sua obra de redenção. Foi assim até aqui e será assim até a volta de Cristo, produzindo fruto. Era a hora de produzir fruto. O Senhor Jesus estava na hora de morrer, ele estava na hora da angústia, ele continuava na hora da obediência, nunca a abandonou e o fazia porque era a hora de salvar gente como nós. E seguindo por este caminho, ele passava a declarar e a assumir a vitória sobre o usurpador,
Aqui precisamos parar um pouco mais. Era necessário que o Senhor Jesus fosse divino e humano. Era necessário que ele fosse divino para que a sua semente, não sendo da linhagem de Adão, não viesse por Adão contaminada. Jesus não nasceu sob os pecados e a maldição de Adão. Jesus nasceu santo, filho do Altíssimo. Nasceu em condições de santidade similares às de Adão na sua criação. Adão, com todas as vantagens do ambiente limpo de pecado, sucumbiu à tentação e entregou o reino da terra ao usurpador. Jesus Cristo, com todas as condições adversas deste mundo, viveu em obediência, venceu o inimigo como homem, sua origem divina, libertando-o do peso da maldição do pecado de Adão. Mas a sua vida diante dos homens, exposta a tentações às quais Adão nunca foi submetido. E Cristo Jesus, sob todas aquelas tentações, resistiu no poder do Espírito Santo, em comunhão verdadeira, intensa com o Pai, e jamais pecou, de modo que era a hora de expulsar o usurpador. Vitorioso, Cristo caminhava para a sua máxima humilhação, mas a sua máxima humilhação era daquele que espontaneamente entregava a sua vida para reaver, para reassumir. E ao fazê-lo, vencia o usurpador. Verso 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Na cruz, Jesus Cristo venceu o inimigo. Na sepultura, o inimigo pode até ter pensado numa chance de vitória, mas Cristo Jesus ressurgiu dentre os mortos. E o inimigo foi expulso, foi vencido. Não há chance do inimigo reassumir a sua posição de rei desta terra. A Cristo Jesus, ressurreto dos mortos, foi entregue toda a autoridade nos céus e na terra. É Ele quem reina. E se o príncipe deste mundo estava na hora de ser expulso, aqueles que seguem ao príncipe deste mundo também estavam enfrentando um momento do seu juízo. Esse juízo, a cada dia que passa, se intensifica. E no último dia diante de Cristo, será também no seu máximo. E como será praticado esse juízo? Verso 48 do capítulo 12. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. O juízo do Senhor virá por sua palavra, a palavra do Pai. Virá por suas ações que demonstravam o significado da palavra. Não crer em Cristo conforme a sua palavra e suas ações era rejeitá-lo, era submeter-se ao juízo. O mundo estava sendo julgado, o mundo continua sendo julgado, o mundo será finalmente julgado, concluído o seu juízo no dia de Cristo. E o que será apresentado contra o povo? A palavra de Cristo. A palavra que ele pregou e demonstrou verdadeira por suas ações. Era hora de julgar o mundo, de demonstrar que todas as suas ações tinham por objetivo honrar ao Pai e salvar o seu rebanho. Era hora, então, dada a obediência de Cristo, de glorificar o Pai. Veja que ele termina o versículo 27 dizendo, precisamente com este propósito, o propósito que então lhe angustiava, o propósito de, como grão de trigo, cair na terra e morrer, o propósito de resgatar aqueles que o seguiam e nele crescem,
iluminados pela luz presente entre as pessoas, o próprio Senhor Jesus, cumprindo este propósito, ele diz: Pai, glorifica o teu nome, verso 28. E a palavra do Pai é: eu já o tenho glorificado. Tenho glorificado na tua vida, meu filho. Tenho glorificado na tua santidade, na tua perseverança, na tua obediência. Tenho glorificado em tudo que você fez até aqui, no teu discurso deste momento. Eu tenho glorificado o meu nome por meio do cumprimento do meu plano na tua vida encarnada, humilhada, meu filho. Mas há mais. Ele ainda diz, verso 28, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Na tua exaltação, meu filho, na salvação daqueles pelos quais você morre, na primazia da tua ressurreição e daqueles que serão ressurretos por causa da tua ressurreição. Em tudo isso eu serei glorificado e mais, serei glorificado naqueles que permanecerão nas trevas, mesmo evidenciados pela luz. Sob o anúncio da salvação por meio de você, meu filho, eu ainda serei glorificado, porque a glória do meu nome vem não apenas pela graça, mas vem também pelo juízo, o juízo sobre os incrédulos. Meu filho, eu já glorifiquei o meu nome e ainda o glorificarei, diz o Senhor, Todo-Poderoso Deus, na pessoa do Pai. Glória ao Pai. É chegada a hora, é hora de glorificar o Pai. E era também hora do filho cumprir a sua humilhação. Já temos falado sobre isso, mas cabe repetir. Foi humilhado ao encarnar. Foi humilhado ao nascer de mulher, de uma pecadora. Foi humilhado ao ter que crescer dependente de seus pais. Era Deus encarnado. Foi humilhado. Foi humilhado quando perseguido. Foi humilhado quando teve necessidade de ser alimentado. Foi humilhado ao se sujar com as suas funções fisiológicas como qualquer outro ser humano. Foi humilhado. Foi humilhado ao ser desprezado pelos homens. Quando o seu ensino era rejeitado como blasfemo. Foi humilhado até que, rejeitado, embora justo e santo, fosse fustigado com chicote, com varas, coroado com coroa de espinhos. Foi humilhado e desprezado, sendo pregado numa cruz. Mas foi humilhado por ser Deus e ter que conviver com o pecado. Foi humilhado na sua humanidade, cuja origem era absolutamente divina. Foi humilhado ao morrer e ao ser sepultado. Mas era a hora de cumprir a humilhação, de acabar com a humilhação. E é por isso que no versículo 23 do capítulo 12 ele diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Era chegado o fim da sua humilhação. Era chegada a hora dele sair da situação em que espontaneamente havia assumido, para dela ser retirado, glorioso, reconhecido como o santo que é, o santo dos santos, para ser digno de adoração e ser plenamente obedecido nos céus e na terra. Era a hora do Filho do Homem ser glorificado, cumprindo aquilo que Daniel havia previsto e registrado naquilo que é Daniel 7, ao redor dos versículos 13 e 14. O Filho do Homem com autoridade sobre a criação. Isso nos leva aos versos 25 e 26.
Já vimos na última pregação algo sobre eles, mas é preciso que nós vejamos agora com mais profundidade, porque é chegada a hora. Então, diz o texto nos versículos 25 e 26, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Vejam bem, o Senhor Jesus, na sua obediência, não amou a sua própria vida, que diz o texto, quem ama a sua vida, perde-a. Nós, quando amamos a nossa própria vida, a perdemos. Tem gente que se chama de cristã e que faz só o que pensa ser correto. Não faz aquilo que honra a Deus, não se nega a si mesmo, vive como se fosse o próprio Senhor. Vai perder a vida. Não adianta dizer que é cristão, é preciso ser cristão. Não são apenas as palavras que saem da boca que demonstram isso. Cristo falou e agiu conforme a vontade do Pai. É preciso que nós façamos como Ele. Portanto, é preciso que nós odiemos a nossa vida neste mundo, preservando-a para a vida eterna, assim como Cristo fez, rejeitando as influências do mundo, do diabo e das suas próprias vontades. Rejeitando-se, negando-se. Assim devemos ser nós também. E isto é dito também no 26. Se alguém me serve, siga-me. Jesus Cristo estava a caminho da cruz. Nós que o servimos devemos segui-lo no caminho da cruz. E onde eu estou, ele iria para a cruz, ali estará também o meu servo. Mas perceba, o fim de Cristo não era a cruz, o fim de Cristo não era a sepultura. Onde eu estiver, estará também o meu servo. Onde Cristo está, exaltado e glorioso, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aquele que me serve, me segue e será também, final do verso 26, honrado pelo Pai. Perceba, a vida de Cristo glorificava o Pai. Pai, glorifica o teu nome, já o glorifiquei e ainda o glorificarei. É chegada a hora, disse Jesus, de ser glorificado o Filho do Homem ressurreto dos mortos é glorificado, e assim permanecerá pelos séculos dos séculos. E nós que o seguimos, nós que não amamos este mundo, nós que somos peregrinos aqui, seguindo a Cristo, em direção à morte como o grão de trigo que cai na terra, morre e gera muito fruto. Nós como Cristo, testemunhando de Cristo, anunciando a sua palavra, sem criatividade, com fidelidade, anunciando a Cristo Jesus. Também vamos trazer por obra de Cristo muitos para a vida, como diz o verso 24, se morrer produz muito fruto. Nós, seguindo a Cristo até a morte, recebemos dele não somente a coroa da vida, mas levamos conosco outros eleitos que pelo nosso testemunho da palavra de Cristo e sob o poder de Cristo expresso pela pessoa do Espírito, levaremos conosco mais gente salva, mais gente para ser glorificada, honrada pelo Pai. É chegada a hora. Qual é a posição do crente, então? Deve ser a posição de Cristo, seguindo-o, imitando-o, crendo como Ele, desfrutando da comunhão com o Pai, sendo fortalecido pela pessoa do Espírito, em comunhão, em oração com o Pai, vivendo em obediência, segundo as Escrituras, sendo um peregrino neste mundo, não amando este mundo, servindo a Deus, para o bem dos eleitos para a vida, testemunhando do glorioso Senhor, lançando luz sobre este mundo, para que muitos sejam salvos e muitos sejam perdidos. Este é o mote deste ano da Igreja de Santo André, quando ela completa 70 anos. E tenho aqui em minha mão uma simples lembrança
em que o texto de 2 Coríntios 2, versos 15 e 17 é registrado, e leio aqui: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Seguindo assim a Cristo, lançando luz para este mundo, glorificaremos o nome de nosso Deus, o nome do nosso Redentor, e Ele salvará os seus e fará juízo sobre os que o rejeitam. Deus nos capacite a tanto e glorifique o seu nome por meio de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida. De forma espontânea Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus. Tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Em breve, o Rei dos reis, vestido em glória, com todo o seu poder voltará. meu Jesus voltará. Ó nosso Deus, seja exaltado o teu nome. E que o Senhor, glorioso pelo poder de Cristo, nosso mediador, pelo poder do Espírito que em nós veio habitar, porque Cristo assim nos concedeu, nos capacite a ser fiéis testemunhas do Senhor. Seja assim sempre, ó Deus, para a tua glória, para a glória do Redentor. E sabemos que por tua graça, até mesmo para a glória do teu povo. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém.